A história da Nestlé é cheia de êxitos, porém, se a resumirmos apenas a sucessos, não contaremos sua história completa. Nesse vídeo, nós vamos descobrir uma das faces da empresa que quase ninguém sabe, mas quem conhece se indigna. Via de regra, os negócios são criados por uma razão puramente mercadológica. Um problema existe, eu consigo saná-lo e posso cobrar por isso. Mas não foi só esse o pensamento de um farmacêutico alemão do século XIX, de nome Henri Nestlé, que ao observar os muitos casos de desnutrição infantil na província onde morava, na Suíça, decidiu agir. A Nestlé surgiu da boa vontade de um cidadão disposto a resolver um problema não só de mercado, mas de saúde. A preocupação de Henri era legítima porque ele sabia que a desnutrição infantil, que é uma condição causada pela deficiência de nutrientes essenciais para o corpo, é uma doença muito grave, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. Ela pode prejudicar de forma irreversível a evolução cerebral da criança nos estágios iniciais da sua vida. O desmame precoce, a falta de higiene com alimentos e a recorrência de infecções intestinais causadas pela falta de saneamento são fatores que acentuam ainda mais os quadros da desnutrição infantil. Cenários assim, no que se refere ao saneamento e à higiene, eram muito mais comuns 50 anos atrás do que são hoje, principalmente em determinadas regiões do mundo, como já vamos ver. Mas voltando para a Suíça do século XIX, os profissionais de saúde começaram a perceber que muito mais crianças que não podiam tomar o leite materno do que era esperado. E o leite da mãe é fundamental para a saúde do bebê. Só que ao invés de casos muito isolados, 10 a cada 100 crianças que nasciam, por alguma razão, não podiam ser amamentados. Seja pela mãe não conseguir produzir o leite ou pelo bebê não conseguir sugar do seu seio. Mais comum, em casos mais extremos em recém-nascidos. Diante disso, Henri Nestlé, com sua experiência no ramo farmacêutico, criou uma fórmula que combinava leite de vaca em pó, farinha de trigo, açúcar e algumas vitaminas, e criou o primeiro leite artificial para bebês. Mas Henri não estava só nessa empreitada. Jean Balthasar Schnetzler, cientista em nutrição humana, o ajudou a retirar o ácido e o amido da farinha de trigo, já que para os bebês fazerem a digestão dessas substâncias é bem mais difícil. O produto podia ser preparado pela simples adição de água, e assim foi criada a primeira fórmula de leite infantil, a farinha láctea, que podemos comprar até hoje em qualquer mercado. Criada para atender, para ajudar na nutrição das crianças, esse foi o primeiro produto da Nestlé. Foi com ele que Henri fundou sua empresa. Não demorou para que a farinha láctea Nestlé fosse vendida por toda a Europa. A essa altura, o sucesso da fórmula infantil de Henri já havia acarretado a criação da primeira fábrica da marca em 1866. Com os lucros, o fundador prezava pela boa higiene nas instalações da planta, de forma a garantir que as crianças recebessem um produto de qualidade e que não prejudicasse de forma alguma sua saúde. Aqui entra uma curiosidade. A palavra Nestlé significa ninho ou aninhar em várias línguas, como o alemão e o francês. Daí veio o icônico logotipo de um ninho com passarinhos. Henri Nestlé se via como se estivesse, de alguma forma, aninhando, acalentando as crianças, cuidando delas com seus produtos. Mal sabia ele o que sua própria empresa faria anos depois. Ele faleceu em 1890, já depois de ter vendido a Nestlé para seus sócios. Mas antes de se desfazer da companhia, Henri Nestlé tinha criado o leite condensado Moça, que tinha inclusive sido essencial no desenvolvimento do chocolate ao leite. E o leite Moça também foi o responsável pela primeira grande disputa da Nestlé, pois ela passou a competir com a Anglo-Swiss Milk Company, uma gigante da época. Mas a concorrência não durou muito, pois as duas companhias se fundiram em 1905. O período entre guerras marcou uma ascensão contínua da companhia, que apesar de estar diversificando seu portfólio, ainda focava em produtos alimentícios infantis, como o Pelargon e o fatídico Lactogen, do qual ainda vou falar muito. Após a Segunda Grande Guerra, todo mundo, incluindo a companhia, experimentaram uma prosperidade incrível, e os mais variados produtos alimentícios da Nestlé se tornaram cada vez mais os xodós do público. Afinal, era gostoso e prático, não há nada melhor. Na década de 70, um relatório de uma ONG de caridade na Inglaterra, chamada War Won't Want, foi publicado com o nome The Baby Killer, cuja tradução livre seria Exterminador de Bebês. Era um documento que expunha as mazelas feitas pela mais querida indústria de alimentos do mundo na sua promoção de aleitamento infantil em países do terceiro mundo. Na mesma época, foi lançado um documentário intitulado Bottle Babies, tradução livre Bebês de Mamadeira, que carregava um conteúdo similar ao do relatório. O documentário e o relatório tinham uma coisa em comum: acusações gravíssimas contra a Nestlé, que revelaram ao mundo uma verdade perturbadora que mancharia eternamente o legado de uma empresa que se esqueceu por que havia sido fundada. O relatório da War Won't Want tratava da incidência de uma doença que já era conhecida por médicos de várias partes da África como síndrome lactogen. E só como para te lembrar
lembrar, Lactogen é a fórmula infantil da Nestlé. A Nestlé fez de tudo para o documentário não se espalhar, o que era simples numa época sem internet, e desprezou o relatório até o momento em que ele foi traduzido para o alemão com o título Nestlé extermina bebês, na língua germânica, pela ONG suíça Arbeitsgruppe. Depois disso, ativistas alemães que leram o relatório colocaram telões na porta da fábrica que produzia o leite artificial com destino à África, e a fábrica parou. Só depois disso que o conglomerado decidiu processar a ONG War on Want. Durante o processo, a defesa da ONG conseguiu apresentar uma riqueza de evidências que esmiuçaram o marketing repulsivo da Nestlé na promoção do Lactogen. Um marketing sujo que moveu montanhas de dinheiro e, o pior, moveu mães. A fórmula já tinha ganhado o mercado americano com uma propaganda maciça, tanto que se calcula que 75% dos bebês americanos a consumiram como suplemento alimentar nos anos 1970. E nesse segmento, a Nestlé era líder disparada com a marca Lactogen. O problema, aos olhos da companhia, é que no máximo 1/3 dessas mulheres precisava complementar a alimentação ou substituir a amamentação pelo leite artificial. Mas eles queriam muito mais público, muito mais dinheiro. Sabe aquele termo capitalismo selvagem? É para esse tipo de companhia que ele se aplica. Então, a Nestlé foi até a África, onde o nível de educação formal é inferior e, consequentemente, o acesso dos africanos à informação, e passou a dizer que sua fórmula de leite artificial era recomendável para todo mundo. Mas por que uma mãe que amamentava sem problemas gastaria dinheiro comprando um leite relativamente caro, incompleto e que requer cuidados de preparo? É só ela oferecer o seio que seu filho estará muito bem nutrido. Foi nesse sentido que a empresa suíça investiu pesado em marketing, veiculando campanhas em rádios e espalhando cartazes pelas cidades, de forma a convencer o público que sua fórmula é melhor que o leite materno. Mas esse marketing desprovido de qualquer resquício de moral não se resumiu a campanhas publicitárias comuns. Ele foi além, praticando uma mentira sistemática e corrupta. A Nestlé passou a subornar médicos para que eles indicassem, sem necessidade, sua fórmula de leite artificial para crianças, entoando as propagandas que alegavam a superioridade do Lactogen. Agora, não era mais uma propaganda que dizia isso, mas seu próprio médico. Por que não confiar? Outra parte desse marketing nocivo consistia na contratação das chamadas Milk Nurses. Eram enfermeiras da rede pública de saúde para quem a Nestlé oferecia um alto salário para que fossem promotoras de vendas da marca, fazendo as mesmas alegações que os médicos. Usem Lactogen, ele é o melhor para o seu filho. Mas não pense que essa tática suja da empresa se resumiu a isso. Ela também oferecia às mães, na saída das maternidades, latas de leite em pó da marca que durariam exatamente o tempo necessário para que o leite materno deixasse de ser produzido. Então, quando o bebê já tinha perdido a prática de sugar do seio materno e a mãe não produzia mais leite, só restava uma opção: continuar comprando a fórmula infantil. Milhares de mães de um continente devastado por pobreza, corrupção e descaso tinham a crença, baseada numa mentira corporativa, de que uma fórmula artificial produzida no primeiro mundo era um símbolo de saúde e até prosperidade. Mas foi justamente a empresa de um país de primeiro mundo que as arruinou ao mentir de forma descarada. O cineasta Peter Krieg, produtor do documentário Bebês de Mamadeira, afirmou que a companhia comprou, via doação eleitoral, o direito de fazer propagandas nos hospitais do Quênia. Assim, o Ministério da Saúde local, subornado, proibiu a afirmação nesses ambientes de que o leite materno é o melhor para o bebê. As mulheres africanas eram capazes de comprar no máximo 3 latas da fórmula por mês, o correspondente à metade da sua renda familiar. Comprometer uma parte tão grande de um dinheiro já curto mostra como essas mães genuinamente acreditavam estarem fazendo o melhor para os seus filhos. Novamente, as condições sociais ajudaram a piorar o problema. Essas mulheres não tinham ideia do que era esterilizar uma mamadeira. A maioria sequer sabia ler, e muitas das latas vinham com as instruções em francês ou alemão. Outras mulheres não tinham água limpa para fazer a esterilização da mamadeira várias vezes na semana, como recomendado. A água que elas mesmas bebiam era uma água barrenta. Era aquela água que elas esquentavam para utilizar, e com medidas de leite muito menores do que necessário para nutrir seus bebês, porque aquelas 3 latas tinham que durar um mês inteiro. A Nestlé sabia que estava forçando o consumo da sua fórmula de leite para lugares sem o mínimo de saneamento básico, com água imprópria para consumo, e não se importou. O clima quente também era um fator importante, uma vez que a mamadeira era costumeiramente preparada pela manhã e precisava durar ao longo de um dia inteiro fora da geladeira. Se você sabe um pouco de biologia, entende que isso era como dar boas-vindas à formação de uma cultura de bactérias, que encontravam pouca resistência ao adentrarem no sistema imunológico de uma criança subnutrida.
Desnutridas, as crianças eram acometidas por desidratação, diarreia, vômito, erupções na pele e infecções nas orelhas e na garganta. Ainda no Quênia, foco do documentário Bebês de Mamadeira, chegavam cerca de 30 bebês com desidratação e diarreia por dia no hospital de Nairobi. O alarmante era, a cada 10 bebês, apenas um era alimentado por leite materno. Quando estas crianças chegavam, os médicos já sabiam, era a síndrome do lactogen. Sem os anticorpos, os bebês alimentados por fórmula artificial têm o dobro de chances de adoecer que um recém-nascido amamentado pela mãe. Existe documentação de que na Zâmbia, algumas mães colocaram latas de lactogen em cima dos túmulos de seus filhos. Elas acreditaram até o último instante que aquelas foram as coisas mais valiosas que seus filhos tiveram, que aquilo era uma amostra de seus esforços na luta por fazê-los mais saudáveis. O marketing da Nestlé tinha ido longe demais, e para aquelas mães e crianças não havia volta. Suas vidas já haviam sido destruídas. E quais foram as consequências desse escândalo? Como eu mencionei, a Nestlé processou a ONG suíça que produziu o documento do War on Want. A defesa da ONG apresentou uma infinidade de evidências de tudo o que havia em seu relatório. Seu advogado, inclusive, comparou a doações da empresa nas saídas das maternidades à prática de traficantes de heroína. Eles administram ao novo cliente a primeira injeção do alucinógeno porque sabem que dali em diante a dependência já terá sido criada e o usuário voltará. Da mesma forma, o efeito da mamadeira foi irreversível. Inúmeros bebês perderam a vida com uma combinação de diarreia, marasmo, gastroenterite e estomatite, a síndrome de lactogen, segundo o testemunho de vários pediatras de Serra Leoa. Mas se você achou a acusação chocante, a defesa da Nestlé conseguiu exceder todos os limites. Um médico suíço, testemunhando a favor da companhia, alegou que a culpa pela morte daquelas crianças era, em suas palavras, dos governos de pretos analfabetos libertos, que fazem porcarias com leite da Nestlé sem providenciar antes água potável limpa. Ele completou dizendo que a estupidez das mães que tirou a vida dos filhos. No fim das contas, a Nestlé ganhou o processo e a War on Want ainda teve que pagar à empresa uma multa. O Senado dos Estados Unidos chegou a convocar executivos da Nestlé que admitiram saber de tudo o que acontecia, mas afirmaram que a empresa não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Uma campanha de boicote mundial aconteceu contra a companhia naquela época e ainda é praticada em menor grau hoje. O episódio que assustou o mundo levou a Organização Mundial da Saúde a proibir qualquer tipo de propaganda que afirme que algum leite artificial seja melhor que o materno, além de banir a distribuição de amostras grátis de fórmulas infantis. Todas as mães do mundo querem o melhor para os seus filhos. Mesmo errando, elas erram acreditando que estão fazendo certo. Nenhuma dessas mulheres faria isso se não tivesse recebido uma exposição excessiva e hedionda à propaganda da fórmula de leite artificial décadas atrás. Hoje, mais de 50 anos após esse escândalo, a Nestlé é a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo inteiro. O lucro tão ferozmente buscado foi obtido. Mas o que Henry pensaria sobre as atitudes vergonhosas que a empresa que leva seu nome tomou? E você, quer saber qual é a empresa misteriosa que está dominando o Brasil? Então clique no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te conto. E por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!